Instituto Olga Koss foi criado em 2007 pelo presidente Wolf Koss, em homenagem à sua esposa Olga Koss. Eu acho que é importante trazer um pouco do panorama de como a gente vem trabalhando hoje. A gente existe para um número grande de pessoas, instituições e beneficiários, então houve a necessidade de se ter uma equipe preocupada na gestão desses projetos, que não só apenas estivesse lá nas oficinas, seguindo o modelo tradicional de metodologia do IOCA, que é você ter ali uma equipe multidisciplinar na área da pedagogia, psicologia, fotografia, diferentes linguagens artísticas, mas também pessoas que estivessem pensando a gestão desses projetos. Dar assistência para a equipe externa, pedagogo, psicólogos, instrutores, para que de fato aquele cronograma do projeto aconteça, né? E a gente, no final do projeto, consiga fazer uma prestação de contas conforme o projeto está prevendo. Nosso papel é provar que tudo que está escrito no projeto está acontecendo de fato. Então eu estou responsável pelos fotógrafos que vão até as oficinas captar esse material e na outra ponta a gente faz também o suporte com o pessoal da comunicação institucional. Os fotógrafos eles ficam na missão de fotografar também as contrapartidas sociais, que são workshops, roda de conversas, palestras, ensaios abertos e tudo que o projeto contempla. Não atendemos só pessoas com síndrome de Down, mas atendemos pessoas em vulnerabilidade social, com e sem deficiência. Não estamos somente na capital, a gente cresceu muito, então a gente já tem outros polos aí se estendendo. Os projetos hoje em arte são diversas linguagens artísticas, inclusive a gente tem um projeto voltado para a família. Muito importante dar uma atenção especial para as famílias, porque com elas a gente consegue com que os nossos participantes rendam muito mais nas atividades em geral. E mostrar para essa equipe o que é essa relação com esses participantes, com essas famílias, é muito importante. Passo por todas as oficinas, levo essas pessoas para conhecer as oficinas, entender quem são essas famílias e o como trabalhar com elas, o como se relacionar com elas. Essa é uma função muito importante aqui dentro do Olga Koss. Independente do nosso grupo, seja ele qual for, no nosso caso a gente está trabalhando para pessoas com deficiência intelectual, a gente está preocupado em fundamentar esse trabalho, assim como a gente fundamentaria para qualquer grupo profissional de artistas. Essa é o nosso principal compromisso hoje dentro do Instituto. A gente parte de um instrumento que se chama IDOC referencial, e nesse instrumento a gente tem 3 eixos principais que a gente norteia o nosso trabalho. Sim, que seria a consciência corporal, a apropriação e o processo criativo. Esses tópicos eles servem principalmente como uma lógica de pensamento onde a gente consegue se estruturar todo o trabalho para ser desenvolvido em cima disso. Então não se trata tanto de um método muito bem específico que elabora uma técnica corporal que a gente tem que seguir, mas na verdade é um pensamento, é uma linha metodológica que abrange todo o nosso trabalho, todos os procedimentos, as escolhas dos conteúdos que a gente vai trabalhar em sala de aula, como que a gente vai organizar os nossos encontros. Então são grandes temas norteadores mesmo, que estabelecem um pouco a lógica de pensamento para criar um pouco esses trabalhos e também elabora um pouco a maneira como nós nos relacionamos com os participantes. Uma das primeiras coisas que eu costumo falar assim é que a gente tem que se desconstruir bastante, né? Eu acho que essa desconstrução ela vai além dos conceitos teóricos, né? Exatamente da música, mas eu acho que uma desconstrução mesmo de vida, né? Esses tópicos, esses conceitos, eles são direcionadores. Ainda assim, os artistas têm toda a sua liberdade e abertura para pensar que propostas combinam com esse momento do processo. O universo da consciência corporal, ele é extremamente necessário para todo o processo, mas sobretudo quando a gente entra em contato pela primeira vez com os nossos participantes. A apropriação, entendendo que, uma vez que eu trabalhei a minha consciência corporal enquanto sujeito, entendi quais são as minhas ferramentas, quais são as minhas possibilidades, eu passo a me apropriar dessa minha qualidade e começo a querer criar em cima disso. Então, dentro de apropriação, os artistas, a psicologia, a pedagogia começam a criar tópicos que conversem com esse momento de empoderamento dessas pessoas, até que a gente chega na fase final de processo criativo, que é onde a gente tem conceitos
mais ligados especificamente a uma criação artística. Como desenvolver momentos e como avaliar pessoas dentro de um processo de criação. É ali naquele momento que a gente percebe o que aconteceu e que surge uma coisa muito importante, que é uma identidade coletiva visual. E aí a gente percebe que o grupo está com uma certa autonomia de criação e é o momento que a gente fala, deu certo. Isso acontece através de jogos, de criatividade, jogos que trazem esse ambiente mais aberto para experimentação, contato com objetos sonoros, com instrumentos musicais diversos. Então é um momento de experimentar mesmo, de trabalhar sobre a materialidade do som de uma forma mais ativa. Apresentando o figurino, a cenografia e entendendo como que os participantes se relacionam com esses elementos e como eles também podem colaborar para a criação desse espaço cênico, né? E por último, a gente trabalha na construção dessa narrativa coletiva que que respeita a individualidade e as propostas de cada participante, mas também constrói uma nova relação com as histórias e as vivências que foram experimentadas durante as oficinas. E essa criatividade, essa criação, na verdade, é o que o tempo todo a gente está instigando nesses participantes. Como é que a gente pensa um corpo criativo o tempo todo, um corpo autônomo para se relacionar com os conteúdos que a gente está propondo. Então a gente vai dando direcionamentos justamente para construir um corpo criativo. E lá no final a gente vai estabelecendo dramaturgias do coletivo, entender o que esse grupo como um todo está tratando. Todas essas finalizações, elas exigem uma função cênica, né? Uma estrutura cênica, como figurino, iluminação, uma sonoplastia, cenografia e alguém para produzir, para fazer com que isso se realize, que vá atrás dos técnicos, que pense no espaço, que tenha essa visão para produzir essa finalização, que pode ser um espetáculo, pode ser uma performance, pode ser alguma categoria dentro das cênicas, né? Hoje, no Instituto, a gente conseguiu estruturar essa função. Então, quando chega um projeto novo, a gente já faz um levantamento do que tem nesse projeto, do que ele precisa, se precisa de palestras, se precisa de workshop, e a parte da produção vai viabilizar tanto o local para isso acontecer, quanto com quem e como vai acontecer, juntamente com a coordenação. Então, assim, pensar o espaço, pensar a forma de exposição, as cores que vão ser utilizadas, os recursos audiovisuais, os recursos gráficos também, se terá folder, e também os recursos de acessibilidade, que é uma coisa super importante, né, que algumas, infelizmente, muitas exposições, muitas instituições ainda não têm essa preocupação, né, com ter legendas em braille, ter o recurso de audiodescrição, ter piso tátil, peças táteis, para que as pessoas que têm algum tipo de deficiência, elas também possam vivenciar essa exposição, ter um tipo de experiência. Definido que todo projeto artístico que a gente desenvolve, ele vai partir de um conceito. Esse conceito, ele é definido pela equipe colaboradora do projeto, em conversa direta com a supervisão artística e pedagógica. Então a gente começou enquanto equipe a definir qual era esse conceito. O planejamento ele começa sempre no começo de módulo, que a gente chama de módulo 0 hoje em dia, que é um planejamento focado em 4 oficinas já preparadas para receber esse indivíduo, essas famílias e acolher eles nesse grupo. Então são vários jogos, brincadeiras, dinâmicas propostas, sempre trazendo esse indivíduo, quem ele é, quais são o gosto, vontades, tristezas, o jeito que ele se relaciona, o que ele gosta, o que ele não gosta, para a gente entender quem é ele e como a gente vai inserir ele nesse grupo e como a gente vai começar a montar esse grupo. Então é um se apresentando para o outro, um conhecendo o outro, um brincando com o outro, e nessa hora a gente traz muito a família para perto também, que é a hora que a gente consegue entender um pouco quem são, da onde vêm e como eles se relacionam na sociedade também. Né? A equipe pedagógica, além de elaborar o próprio planejamento, né, da sua área, ele tem como função ser o fio que liga todos esses planejamentos dessas outras áreas, para dar essa unidade, para ficar
coeso. Outro momento importante é a da relação da pedagogia com a psicologia. É um momento onde essas áreas se juntam, as áreas trabalham junto, tem um foco central de trabalho e nesse momento eu entro para coordenar essa fusão. Tem uma relação muito forte acontecendo aí, enquanto a parte artística está se relacionando com a coordenação artística, a pedagogia e a psicologia está se relacionando com essa supervisão pedagógica, que é onde a gente consegue montar, organizar e trabalhar da melhor maneira possível junto com as outras áreas. Quero salientar também que dentro da nossa prática no Instituto, a gente não tem como base o teor terapêutico. A gente tem um olhar muito mais para a psicologia educacional e social, porque ela abrange tudo isso, dentro, né, cada pessoa, mas também nesse contexto social, como o ambiente e as pessoas elas podem interagir. Então a gente acaba não tendo esse olhar clínico. Eu gosto muito de falar que dentro do Instituto esse olhar sobre as relações e como cada participante se constitui dentro dessas relações é muito importante e é um trabalho muito interessante do psicólogo realizar. Nas oficinas, a atuação do psicólogo, ela não acontece em só um momento, né? Então a gente não vai lá num pedacinho da oficina para fazer o nosso trabalho. Então a nossa atuação acontece o tempo todo. E atuar não é só observar, né? Então a observação ela é super importante para a gente entender o que está acontecendo ali, mas a nossa participação efetiva e ativa também é super importante para esses participantes. Nessa relação de mediação, cabe à equipe pedagógica entender o que o instrutor de artes quer passar na oficina e propiciar que esse ambiente seja montado e seja elaborado de forma que realmente aconteça um processo de aprendizagem dentro da oficina. Eu acho que, em modos gerais, assim, a função da pedagoga, da pedagogia dentro do Instituto, ela está muito na organização, no jeito que essa linguagem chega nas pessoas, no como receber, o como acolher, o como tratar, esse olhar como cuidadoso, se relacionar. né, Eu acho que a função é um olhar principal muito cuidadoso. está nesse cuidado, é o cuidado de acolhimento. E a partir agora de 22, a gente tem um departamento novo que chama Memória OK. E se a gente tem uma percepção da onde a gente veio, o que a gente já fez, o que a gente está fazendo, a gente consegue entender para onde a gente quer ir. Então a gente tem o IDOC, que é esse instrumento de avaliação que é super importante, que fundamenta também o nosso planejamento pedagógico. A gente vem para o conceito do projeto, que é definido no comecinho, e depois a gente vai para a execução. E nesse campo da execução, a gente tem não só o documento do planejamento para orientar toda a equipe, mas a gente tem outros documentos que também são necessários dentro de uma plataforma digital, onde todo mundo, online e ao mesmo tempo, vai construindo esses documentos que são necessários nesse período de execução. Eu fico responsável por organizar o ambiente virtual, os drives de cada projeto, onde vocês vão encontrar as fichas de inscrições, os diários de bordo, planejamento pedagógico, o caderno de ações de cada projeto, as agendas de cada projeto, os agendamentos de sala de reunião, de reuniões entre equipes, tanto online quanto presencial. Todos os documentos de prestação de contas, eles ficam hospedados nesses drives, do qual eu ajudo a coordenação e a orientação tanto pedagógica como artística. Dentro dos canais de comunicação, além do chat, a gente também criou os e-mails institucionais com domínio próprio para o departamento de artes, o que também ajudou nessa criação do ambiente virtual. A gente está se organizando e estamos cada vez mais entendendo qual é esse papel dentro do Instituto, dentro da nova metodologia, e aos poucos estamos conseguindo grandes melhorias. Então, por isso que houve essa necessidade de olhar com mais carinho e atenção para o nosso processo, para os nossos planejamentos, para que as pessoas e os profissionais, independente do seu campo de saber, possam estar desenvolvendo suas ações em harmonia e com coesão. Preparar uma aula, a gente prepara para qualquer grupo. Se forem crianças de 2 a 3 anos, de 10 a 9 anos, se forem adolescentes, se forem adultos, se forem idosos, e no nosso contexto não seria diferente. O nosso compromisso é pensar pedagogicamente o que a gente está, qual que é o nosso porquê no mundo. E existe toda uma equipe dentro do nosso departamento que está preocupado com essa função. O que a gente percebeu até agora é a importância
do Instituto Olga Cos dentro do processo de inclusão do Brasil.